Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um novo episódio do podcast de tradução Trad Talk. O nosso fundo aqui é diferente hoje, mas continuamos durante o 9º Congresso de Tradução e Interpretação da Abrates, aqui no Rio de Janeiro. Estamos em junho gravando esse episódio, provavelmente será publicado por volta de outubro. E a convidada de hoje já foi convidada do meu blog para a série Greatest Women in Translation, série de entrevistas. E hoje ela é minha convidada de honra aqui no podcast, é Alison Entrequim. Bem-vinda, Alison. Obrigada. Gostaria de agradecer, mais uma vez, por você ter aceitado mais esse convite agora para participar do podcast. Bom, para quem ainda não conhece a Alison, ela é tradutora literária, originalmente da Austrália. Ela se dedica à tradução de obras da literatura brasileira. Entre algumas das obras que ela já traduziu estão Cidade de Deus, de Paulo Lins, O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa, Budapeste, de Chico Buarque, Meu Pé de Laranja Lima, de José Amaldo de Vasconcelos, e a atual e grande obra que ela está trabalhando no momento, na qual ela está trabalhando no momento, é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom, Alison, começa falando um pouco mais sobre você, sobre o que você faz, certinho. Bom, como se falou, eu sou australiana, radicada no Brasil há 22 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha terminado de fazer a faculdade na Austrália em criação literária. Eu caí aqui no Brasil e logo percebi que eu tinha um dom para a língua, eu gostava de falar português, estudar português, e depois eu fui estudar tradução, achando que talvez eu pudesse casar as duas coisas, da escrita, a literatura com tradução, e a conclusão mais óbvia é que eu teria que fazer tradução literária. E eu lembro que na época as pessoas falavam para mim, mas ninguém vive disso, não faça isso. Ainda mais para outra língua, porque são poucos os livros que são traduzidos para o exterior. Sim, O Brasil publica muitos livros em tradução, mas não é o caso nos países de língua inglesa. Mas eu não escutei, não dei ouvidos para essas pessoas e que bom. Segui em frente. Eu fiz um curso de tradução, trabalhei alguns anos fazendo traduções de diversas coisas, mas sempre preferindo textos editoriais, jornalísticos e literários. E assim que eu consegui uma frestinha e entrei para o mercado de tradução literária e não olhei para trás. E como que foi a sua entrada no mercado, então, assim? Foi um pouco de oportunismo, para falar a verdade. Eu vinha traduzindo uns contos da Augusta Faro, uma escritora de Goiânia. E ela tinha um livro de contos que chama A Friagem, que me encantou. Eu comecei a traduzir esses contos e publicar em revistas literárias, revistas de tradução no exterior. E fui aos pouquinhos conseguindo colocar e tentando criar um portfólio, trabalho já feito. E eu comecei a trabalhar com as editoras brasileiras, fazendo a versão para o inglês dos capítulos dos livros que eles iam apresentar no exterior para vender os direitos desses livros. Entendi. Aí eu fui na primeira Flip, em 2003, eu escutei um papo de bastidores que o Chico Buarque ia lançar no final daquele ano em Budapeste. Eu anotei isso na cabeça. Guardei a informação. Aí eu, no final do ano, dia que saiu, que estava nas prateleiras, eu fui e comprei um exemplar e comecei a traduzir o primeiro capítulo, por conta. Depois eu entrei em contato com a Companhia das Letras e ofereci para eles de graça para eles usarem para venda dos direitos. E me falaram que, mas a gente já vendeu os direitos. Que pena. Para Bloomsbury, na Inglaterra. Aí eu fui lá, fiz a minha pesquisa, vi que a diretora da Bloomsbury era Liz Calder, fundadora da Bloomsbury era Liz Calder, a mesma pessoa que foi a idealizadora da Flip. Então eu consegui o e-mail dela. Eu mandei a minha tradução
sendo uma apresentação, imaginando que se já compraram os direitos, eles já devem ter contratado um tradutor e alguém mais experiente. Mas eu falei, olha, aqui está, se você tiver interesse em ler, pelo menos que sirva como uma apresentação do meu trabalho. Se um dia precisar de um tradutor do inglês para o português, eu estou aqui. E ela escreveu de volta. Do português para o inglês, no caso. Do português para o inglês. Ela escreveu de volta e falou, gostei da sua tradução, você pode fazer mais um capítulo? Eu fiz um outro capítulo, mandei para ela e me contratou. Que legal! Esse foi o seu primeiro livro mesmo de publicação? O primeiro romance inteiro. Aí terminei, entreguei e logo em seguida ela desengavetou Cidade de Deus, porque foi um livro que os direitos tinham sido vendidos bem antes e eu acho que uma outra tradução foi feita e não aceita. E depois teve uma outra tentativa, alguém que começou a tradução, não sei quem foi, e que lavou as mãos, falou não, impossível, não quero. E aí ficou engavetado o projeto, porque ali tinham se passado alguns anos, ficou ali e ela me ofereceu. E eu, começo de carreira, topei. Loucura. E como foi a experiência, então? Foi interessante. Vamos buscar a lista de palavras que eu posso usar, né? Peraí. Ah, interessante. Foi divertido. Foi um livro que eu tive que fazer muita pesquisa para o livro, mas assim, as pessoas imaginam que a grande dificuldade do livro seja a interpretação das gírias, e não foi. Assim, interpretar as gírias, tudo bem, o autor está vivo, eu consultei, se pergunta para outras pessoas e consegue destrinchar aquilo, isso não é um problema. E também é tudo repetido, eles falam esse linguajar ao longo do livro inteiro. O que foi difícil, que o livro se passa nos anos, eu acho que começa nos anos 50, quando ele nasce, quando o Dadinho nasce, e vai passando pelas décadas seguintes, até a década de 80, e ele muda as gírias ao longo da vida desses personagens. Você vai percebendo que estão usando outras gírias em outras décadas. O que é difícil é transpor isso para o inglês, porque na nossa memória fica tudo bagunçado. É uma bagunça, é difícil de destrinchar o que a gente falava nos anos 70, 60, 80, fica tudo mais embaçado. Então foi um trabalho de pesquisa de língua inglesa para separar o termo, por exemplo, para baseado. Né? O que era o termo corrente nos anos 60, como que mudou nos anos 70 e 80, por exemplo. Mas isso multiplicado por todos os assuntos no livro. Por várias gírias, né? Então, isso foi difícil. Teve também terminologia de prisão. Como que os detentos falavam essas coisas na língua inglesa? Como que eu vou ter acesso a eles para saber como que eles falavam? Não existe um glossário, um dicionário do linguajar de prisão. Então, foi complexo. E o que você fez nesse caso? Agora eu fiquei curiosa. Eu entrei na época, né, já faz bastante tempo, a internet não era que é hoje. Não tinha Facebook, essas coisas, acho que não tinha nem Orkut. Tinha fóruns, né, e e-mails, né? Lembra dos e-mails? Grupos de e-mail. Então eu entrei nesses grupos de ex-detentos e comecei a falar com eles. Que legal! Uma solução boa, né? Fazer o quê, né? Agora você está aprofundada, então, no linguajar dos detentos. Mais ou menos. Bom, eu acredito que seja, até agora, a nossa única tradutora literária, com a qual eu falei aqui no podcast. Fala um pouquinho mais sobre como você trabalha, pra gente saber. Eu, por exemplo, sou da técnica, então eu não tenho a mínima ideia de como funciona. E pra mim é algo nebuloso, assim. Como você trabalha? Eu leio o livro primeiro.
Parece uma besteira, mas tem gente que fala que não lê o livro, prefere não ler o livro e se lançar na tradução tendo as reações mais imediatas naquele momento da tradução. Estão reagindo ao texto pela primeira vez. Eu acho lindo em teoria, mas na prática aquilo não funciona para mim. Por quê? Por exemplo, o Filho Eterno do Cristóvão Tesa é um livro dificílimo de traduzir e fácil de ler. Quer dizer, fácil no sentido de que é um livro que flui na leitura, é fácil assim. Mas, então, sabendo que, tendo tido a experiência de leitora do livro, eu sei que é um livro que flui. Enquanto que, se eu tivesse começado a ler o livro enquanto fazia a tradução, eu teria outra visão do livro. Entendi. Deve ser um livro muito mais truncado, difícil de destrinchar os sentidos, porque quando se começa a mexer na tradução, qualquer tradutor sabe que quando você pega uma coisa muito difícil, você começa a olhar ali para os pormenores e você deixa de ver o todo. Então, é bom ter primeiro essa experiência de leitora, porque eu tenho que reproduzir essa experiência para o leitor de língua inglesa. Que seria diferente nesse aspecto, se você não tivesse lido o livro. Talvez para um outro livro não é o caso, mas para esse livro é o caso. Para o Grande Sertão Veredas também é o caso. Então, primeiro leio, começo a fazer a tradução. Eu gosto de fazer um rascunho inteiro, pesquisando um pouco, marcando coisas que eu vou perguntar para o autor, outras coisas que eu fiz uma pesquisa mais superficial, não encontrei o que eu precisava, aí eu vou deixar isso marcado para outro momento, para não perder o fluxo da tradução também, senão fica truncado. Então eu vou buscando esse fluxo e eu fico com marcações. Eu gosto de trabalhar com cores, então eu deixo em verde trechos em português, ou frases, ou palavras que eu quero pesquisar mais, eu quero deixar referência em português. Eu trabalho em cima do texto em português, apagando o que não quero mais, que eu já traduzi, que eu estou satisfeita, e deixando essas pequenas coisas como lembretes. Entendi. Aí eu vou marcando uma série de cores. Cor de rosa é para mim mesma, para pensar, será que eu faço desse jeito ou daquele jeito? Eu coloco várias alternativas de soluções. Vermelho é quando eu vou perguntar para o autor, porque é uma coisa que só ela ou ele pode resolver. Azul é para perguntar para uma colega minha, a Daniela. Eu vou fazendo essas marcações. Depois eu volto e sempre faço essas consultas e essas pesquisas na internet, nos dicionários, onde quer que eu preciso. Depois eu faço uma outra comparação com o original. Eu acho imprescindível, porque naquele dia eu posso ter me empolgado e errado a mão. Então eu vou lá e constato com o original. Uma vez que eu fiz isso e eu estou satisfeita que eu consegui colocar o sentido e estilo do original ali, eu abandono o original e começo a revisar em inglês. Eu passo por, depende do livro, passo por pelo menos 2 outras revisões. Mas polindo, afinando, aparando arestas, pequenas coisas que eu vejo que tem uma palavra repetida que talvez eu possa mudar, colocar um sinônimo, para não criar um eco indesejado que não está ali no original. Certos livros têm que fazer uma revisão olhando somente a pontuação. Assim, é uma revisão, não é aquela revisão tão detida nos sentidos, mas eu vou olhar toda vez que eu usei ponto e vírgula. Algumas coisas assim. Então, cada livro vai ditar o que eu preciso fazer. Mas todas essas etapas são no livro inteiro, não são em capítulos, né? Não. Por exemplo, todas você faz esse rascunho, primeiro rascunhão, o livro inteiro, aí depois você revisa o livro inteiro, tudo, as etapas compõem o livro inteiro. Na maioria dos casos, mas no caso dos livros do Chico Buarque, eu comecei fazendo Budapeste, mandando os capítulos para ele, e ele me respondendo dúvidas e coisas, então já queria um jeito de trabalhar com ele que foi dessa forma. Então, no caso dele, eu
faço a tradução, o rascunho, reviso bastante antes de mandar para ele, porque eu não vou mandar uma coisa tosca. E geralmente você se dedica a um livro por vez? Ou você Sim. já chegou a trabalhar com mais de um livro? Não dá. Não dá, né? Não dá. Eles podem até ficar encavalados no sentido de prazos e às vezes chega um pode voltar do editor e eu preciso ver urgentemente alguns detalhes, então eu tenho que parar o que estou fazendo para olhar aqueles detalhes, responder para ele, porque ele também tem prazo, aí eu volto para o livro que estou traduzindo, mas nunca em paralelo, não consigo. E diferentemente da maioria também, em Grande Sertão Veredas, eu estou trabalhando em as etapas, eu dividi o livro em 12 partes de 50 páginas. Eu trabalho aquela parte e eu estou revisando aquela parte até chegar num resultado mais ou menos bem resolvido. Obviamente vai passar por outras revisões, mas eu sinto que eu preciso fazer isso porque é um livro que eu preciso padronizar certas abordagens. Então, se alguma coisa está aparecendo e reaparecendo toda vez é um problema, é bom já achar uma solução para que eu não deixe um texto sujo, cheio de dúvidas. Se eu resolvi agora, posso seguir em frente com aquilo já mais ou menos resolvido. E também questões O importante do livro é a voz do Riobaldo, né? Toda a graça do livro são as peripécias linguísticas do Riobaldo. Então, é uma fala, é um texto oral. Então, tem todas as feições de um conto contado. Eu tenho que estar atenta para essa oralidade dele, então tem certas abordagens que eu estou usando em inglês que também tem uma necessidade de padronizar, de chegar a uma conclusão de como que quando cai se uma palavra do jeito que ela é pronunciada, se eu vou usar uma apóstrofe ou não para marcar onde caiu um fonema, por exemplo. E aí eu fico olhando assim, às vezes eu acho o texto muito sujo quando está cheio de apóstrofes e talvez eu ache melhor não colocar. Aquilo é a pronúncia dele, da palavra, mas eu tive que fazer dos dois jeitos para sentir o que funciona melhor. Então, e também por causa das necessidades do livro em termos de publicação, eu preciso mostrar periodicamente trechos para os editores. Eu não posso deixar toda a etapa da edição para depois, porque eles também querem dar os pitacos deles, fazer os comentários deles, e eu tenho que levar isso em consideração ao longo do livro, não só no final, e voltar e refazer tudo. Então, entendi. E quanto normalmente dura, ou depende de cada livro, a duração da tradução, de uma tradução de um livro? Eu acho que diferente dos tradutores literários aqui no Brasil, eu tenho uns prazos mais alargados, de forma geral. Geralmente eu peço uns 6 meses ou mais, dependendo da pressa da editora. Mas nunca faço um livro em 2 meses. Eu só fiz um em 7 semanas, porque eu me joguei, parei tudo e só fiz aquilo. Mas isso foi uma exceção. A maioria das vezes eu vou... Assim, eu imprimo um ritmo, tenho um X de palavras por dia que eu quero fazer naquele livro, dependendo da dificuldade do livro. E outro livro normal pode ser um número muito maior do que está sendo em Grande Sertão Veredas. Sim. E no caso de Grande Sertão Veredas, eu tenho de 3 a 4 anos. Um tempo um pouco maior, isso não é tão comum, né? Não é comum, mas é necessário, possível fazer em 6 meses um livro assim. Bom, aproveita e fala mais um pouquinho então de Grande Sertão Veredas, como que foi assumir essa responsabilidade, esse grande... Deve ser uma experiência incrível, né? Eu tô amando. Eu acho que tá sendo menos doloroso o processo do que eu imaginava. Porque lá atrás, em 2014, quando me abordaram, perguntaram se eu teria interesse em fazer, eu falei, eu vou fazer uma amostra para ver se eu fico satisfeito com o resultado, né? Se eu
não vou topar fazer uma coisa que vai alugar anos da minha vida para eu não ficar satisfeita com o resultado. E ver se vocês gostam do que eu faço com isso. Então, mas eu cheguei absolutamente sem nada. Eu não era estudiosa do Rosa, eu não conhecia a fortuna crítica sobre a obra dele, eu não tinha os recursos, não sabia que existia um léxico do Guimarães Rosa, essas coisas todas. Então eu cheguei absolutamente sem nada, sem ferramentas e fiz 3 páginas em 3 semanas. Nossa. Você vê o tamanho da encrenca. Então, aquilo foi a minha primeira impressão. Sim. Eu achei que ia ser mais ou menos a mesma dor pelo livro inteiro. Sim. Mas nesse meio tempo, eu tive um tempo que eu estava buscando patrocínio, tentando ver como eu ia viabilizar um projeto. Eu também fui lendo, fui me aprofundando. Então, já comecei a pôr a mão na massa de verdade, já com mais ferramentas, assim, com uma equipe de pessoas para me auxiliar, com dicionários especializados, toda a fortuna crítica. Então, não que seja nem um pouco fácil, mas não tem sido tão... não estou batendo a cabeça na parede toda hora. Bom, é melhor, né? Dizem que a gente não pode ir com expectativas muito altas, que a gente tem que ter expectativa baixa, porque daí tudo que vier vai ser lucro. Eu acho que foi nesse caso, não sei se dizer isso não vai ser um horror. Não, tá fazível, né? Exatamente, tá fazível, exatamente. Né? Dá pra fazer. Sim. E você falou em ferramentas. Bom, para o tradutor técnico como eu, não tem como você falar em ferramentas e não pensar em ferramentas técnicas mesmo. Você usa alguma ferramenta de tradução ou não? Você traduz na mão? Não. Anos atrás eu comprei o Dragon, né, reconhecimento de voz, só que o Dragon não gostava do meu sotaque australiano. E escrevia tudo errado. Eu me dava tanto trabalho, eu corrigia o que escrevia. Aí eu falei, não, eu prefiro... E mais ou menos o que fez eu largar o Dragon por completo foi que começou uma construção no prédio do lado. Aí começava a inserir uns tá no meio da tradução. Falei, não, não é pra mim. Então, não, é só eu com Word, basicamente. As ferramentas são os livros de pesquisa e os dicionários especializados e não especializados. Então, no caso de Grande Sertão Veredas, eu uso os dicionários não especializados e é um caso interessante, porque normalmente eu prefiro o Wise. Eu tenho já a versão eletrônica no computador, eu gosto muito dele, mas eu descobri, fazendo essa tradução, que outros dicionários, o Aurélio e o Aulete, têm um recuo no tempo maior. E quando você está pesquisando arcaísmos, você precisa voltar mais. Sim. Então, eles são mais úteis no momento. Nesse sentido. O Wise ele é mais atualizado, você fala, ele não tem tanto esse recuo para termos mais antigos. Exatamente. É um livro muito abrangente, muito útil. Assim, todas as outras traduções que eu fiz, eu preferi o Wise, mas agora eu estou preferindo os outros. Que interessante. Eu tenho muitos livros especializados, muitos dicionários especializados. Tenho o Léxico de Guimarães Rosa, feito pela Nilce Santana, esqueci o sobrenome. Ela fez uma pesquisa imensa, um tijolão, muito rico, mas é um livro que trata dos neologismos do Rosa. E anterior a isso, teve também um que foi lançado no ano 1970, que também fez essa pesquisa de forma menos abrangente, mas ele estava mais próximo no tempo. Então, para algumas coisas é mais útil do que esse mais recente. Isso é do ponto de vista do tradutor. Sim. Esses dicionários não foram feitos para tradutor, foram feitos com estudo outros fins. Da língua portuguesa mesmo, no caso. E para o estudo da obra rosiana. Então, por exemplo, eles vão falar das palavras valizes e das raízes, de onde vieram, quais são as raízes e a morfologia dessas palavras.
mas eles não vão pegar uma palavra que é dicionarizada e explicar o sentido dessa palavra usada fora de contexto. Que essa palavra tem acepções ABC, mas está usado aqui não tem. É outra coisa. Eles não tratam disso, porque não é o foco desses livros. Entendi. Eu estou usando tem muitas teses de mestrado, doutorado, muitas vezes focando aspectos do livro que também não são de grande ajuda na tradução, mas, por exemplo, tem de topônimos, que é muito útil. Porque eu vou lá, coloco o topônimo para preciso saber o que é. Porque a maioria das vezes você sabe pelo contexto, o que é um rio, o que é um arraial, o que é. Mas às vezes, quando ele fica enfileirando nomes, você não sabe o que é. Eu tenho que saber, se é um rio, eu tenho que colocar um artigo definido. Se é um arraial, isso vai modificar a preposição que eu uso na frase. Então, eu preciso ter uma noção do que são as coisas. Então, é bastante útil nesse sentido. Pesquisas mil, a internet é um mundo vasto que você acaba encontrando diversas coisas e tropeçando em outros livros, outros teóricos, outros ensaios sobre a obra dele. Então, é mais leitura. Essas são as minhas ferramentas de verdade. Você chegou a mencionar uma colega sua, Daniela. Daniela Travaglini. Ela te ajuda em pesquisa terminológica, em algum tipo de pesquisa para os livros? Ela é tradutora no sentido inverso, do inglês para o português. Eu me formei com ela na Lumini. A gente estudou juntas e desde então a gente fala das traduções juntas e olha o que a outra faz e discute. E sempre quando tem um livro mais difícil, eu dou um jeito dela trabalhar comigo, de fazer uma revisão e a gente discutir as minhas dúvidas. Ou dela ler a tradução inteira e criticar, não só olhar as minhas dúvidas, mas criticar onde ela acha que talvez não é bem assim, talvez mais assado. A gente tanto trabalha juntas, a gente tem acrônimos nossos, a gente tem um jeito mais encurtado de falar, porque para um bom entendedor, meia palavra basta. A gente não precisa entrar em grandes explicações para saber o que a outra pensa, que é super legal. E no caso dessa tradução, eu consegui incluir ela no projeto como consultora. Do Grande Sertão. Do Grande Sertão. Então eu passo pelo primeiro rascunho, eu vou marcando, pesquiso tudo e vou marcando as minhas dúvidas e eu mando para ela. E ela pira, faz 1000 pesquisas e ela volta com respostas ou não sei, vamos ver isso depois, vamos perguntar para outra pessoa. E ela também olha o resto e fala, eu acho que aqui ficou legal, aqui eu acho que poderia ser mais assim, mais assado. E a gente fala pelo menos 2 vezes por semana, à tarde, algumas horas, por Skype. Essa discussão é muito rica. Quando você pode minuciar uma coisa sozinha e chegar a determinadas conclusões, mas às vezes tendo que se articular para expressar suas dúvidas para outra pessoa, você já resolve. É verdade. Ou é na fala que ela está falando uma coisa, eu estou falando uma coisa e de repente vem outra ideia. É muito rico, muito fértil. Então essa parte do debate e por sermos eu nativa da língua inglesa, ela nativa da língua portuguesa, tem essa tensão entre as duas línguas, é bem interessante. É bem rico, né? Muito rico, muito proveitoso. Legal. Como que você acha que está o cenário da tradução, então, de livros brasileiros para o inglês? Você acha que isso está sendo mais ampliado hoje em dia? Você falou que não é, você começou falando que não é tão comum mesmo. Realmente, se for comparar o número de traduções de outros livros, mas só vamos considerar o inglês aqui, para o português é muito maior, obviamente, do que do português para o inglês. Mas você acha que tem melhorado ou não? O cenário ainda poderia ser melhor? Você sabe que eu não sei te dizer. Eu acho que talvez a Biblioteca Nacional tenha mais números
para explicar isso melhor, porque o que eu tenho são impressões, mas a partir da minha experiência. Sim. E eu acho que eu entrei na profissão no momento em que não estava sendo feito muita coisa e não tinha muita gente fazendo. Quem fazia eram meia dúzia de professores universitários no exterior, especializados em literatura brasileira ou latino-americana, que faziam essas traduções pontualmente, porque não eram muitos. Sim. E eu acho que eu entrei no momento em que houve uma expansão de interesse na literatura brasileira, decorrente a vários fatores. O Brasil ia participar da Feira de Frankfurt alguns anos atrás, acho que foi em 2012, e outras feiras internacionais também, de Bolonha e de Paris. Assim, o Brasil foi o convidado de honra nesses lugares, então isso sempre estimula um pouco a tradução. Teve uma injeção de fundos pela Biblioteca Nacional com um programa de apoio à tradução. Teve as Olimpíadas, teve uma série de coisas ali que ajudou a dar mas eu não sei porque eu consegui me estabelecer no momento em que eu não sei se, por exemplo, o mercado tenha recuado um pouco, mas para mim, pelo menos, não faltou, porque eu já estava estabelecida. Sim. Eu conheço pessoas que estavam entrando na profissão, excelentes tradutores, que se frustraram com a falta de trabalho e foram fazer outras coisas. Entendi. Então, mas realmente, não posso falar em termos de números, porque eu só sei do que eu faço. E atualmente, eu tenho recusado outros projetos para poder me dedicar a grandes toneladas. E conclui quando você começou esse ano? No segundo semestre do ano passado, 2017. Eu tenho de 3 a 4 anos. A editora inglesa queria publicar em 2021, eu acho muito corrido. Eu acho corrido terminar a tradução e passar por todos os processos editoriais e ser lançado. E eu não quero que lançar uma coisa que poderia ter sido melhor. Bom, você além de traduzir livros, você também traduz poesia? Sim. Poderia falar um pouco mais sobre traduzir poesia? Sim, não é uma coisa, não tem mercado de tradução de poesias, é uma coisa bem pontual, assim, dentro dos autores que eu conheço, alguns são poetas, ou alguns são romancistas e poetas, e eventualmente eu traduzo os poemas deles. Mas a principal tem sido a Adriana Lisboa, que é romancista, e eu traduzi o livro Azul Corvo em 2012, e eu venho traduzindo as poesias dela. Ela tem 2 coletâneas agora de poesias, e eu venho traduzindo essas poesias ao longo de vários anos. Mas uma aqui, outra ali, não é assim de forma constante. Mas aprontamos uma coletânea de poesias dela em inglês, que está sendo oferecida a editoras no exterior. Bacana. Mas você acha que é parecido com a literária ou é bem diferente? Assim, é parecida e diferente. Assim, o poema destila muitas coisas que um livro não faz. Um livro tem a obrigação de ter algum tipo de narrativa, enquanto o poema não tem que ter narrativa, pode exprimir um sentido, um sentimento, uma ideia, é mais livre nesse sentido, mas é mais intrincado em outros sentidos, porque vai elaborar mais a linguagem. E eu acho isso a parte mais gostosa da tradução. Eu gosto realmente de trabalhar com linguagem difícil, porque eu acho que aquele momento quando dá o estalo e você conseguiu encaixar as coisas, não tem comparação. Então, para mim, eu gosto muito de fazer a tradução de poesia, por isso eu não estou nem falando de poesia que rima. Estou falando de poesia mas são as, que o poeta conseguiu fazer com a linguagem e tentar reproduzir isso em outro idioma. E livros infantis tem isso, e aí sim tem muita rima e ritmo. Eu acho muito gostoso também de trabalhar.
Você já trabalhou? Já traduzi vários livros infantis e com rimas e com essas brincadeiras linguísticas que eu acho incrível. Realmente. Bom, papo delicioso, adorei conversar com você. É mais gostoso do que fazer as perguntas mesmo pra entrevista, porque às vezes você responde e fala assim, mas eu queria tanto perguntar isso, e agora que no bate-papo eu vou perguntando, tem mais liberdade, né? É verdade. Mas foi um enorme prazer, Ellison, muito obrigada por você ter aceitado mais uma vez o convite e por ter se disponibilizado para vir aqui bater um papo com a gente, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, gente, por hoje é só. A gente se vê no próximo capítulo. Até mais!